Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Zé D'Ambrós, do PSB, tratar aqui de diversas pautas, projetos do mandato do vereador. Aqui eu de imediato saúdo. Vereador D'Ambrós, sempre uma honra tê-lo conosco aqui. A honra é toda minha, né? Que bom poder estar aqui mais uma vez para falar dos projetos e da cidade. Estamos aí, vereador, já quase adentrando no último semestre da atual 18ª legislatura. Teremos eleições, quase que ao término de 2024, e aqui tentando fazer um balanço de ações do seu mandato e cobranças que não param. O senhor tem um perfil em plenário muito veemente, no tom crítico e também na tentativa de fazer sugestões à municipalidade. As sessões, que nunca é demais dizer, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 8h30 da manhã, no plenário da Câmara, obviamente, sempre com transmissão ao vivo pelo canal 16 da NET, com sinal replicado nas redes sociais, Facebook e YouTube. E uma das cobranças que o senhor faz diz respeito a um aproveitamento maior do banco de materiais, até para enfrentar uma pauta que é recorrente entre quase que todos os vereadores, que é a zeladoria da cidade, melhorar a zeladoria da cidade. Sim, eu trabalhei no Executivo 4 anos e daí eu tenho uma visão um pouco diferente, porque vim de lá. Primeiro projeto que nós trabalhamos aqui, que foi o Banco do Material de Construção, que funciona dentro de um pavilhão da Maesa, que era para ter ido num pavilhão lá na 453, mas que o prefeito Adiló optou por colocar aqui dentro da Maesa. O Banco do Material de Construção ele ajudou centenas de famílias. Inclusive, logo vai vir a essa casa aqui um projeto que é o prêmio, o selo de solidariedade, para as pessoas que ajudam o banco. No momento que o Estado passou por essa calamidade, eu acho que depois das vias, depois das ruas destruídas, o que mais precisamos é de material de construção. Então veja que a semana passada, por exemplo, são coisas simples. Tábuas para uma escada de uma família do Quênia que a chuva arrancou. Cepos para uma casa que estava caindo. Telhado para outras casas. Então o banco do material de construção que funciona dentro de um pavilhão da Maesa e que as pessoas podem ligar para a habitação, que a habitação vai buscar, ela precisa continuar sendo incentivada para que as pessoas continuem doando. E nós, num gesto muito humano dos procuradores do município, criamos um Pix solidário, que já tem mais de 30 mil reais, que é o ajudacaxias@apmcs, que é a Associação dos Procuradores de Caxias do Sul, .org.br, onde as pessoas podem destinar qualquer valor e logo adiante nós vamos comprar em materiais. Fica, digamos assim, esse recurso retido na rubrica do Banco de Materiais de Construção. Fica na Associação dos Procuradores. Veja bem... Mas com esse destino. Exatamente. Por quê? Com esse destino. Porque daí não há necessidade da licitação. Porque se fosse nos cofres do Executivo, nós teríamos que fazer a licitação. Então, dessa forma, com 3 orçamentos, nós poderemos comprar. Bom, a habitação precisa mais de telhas. Foi entregue mais de 2 carretas de lonas. Então, nós temos muitas casas que precisam de telhas. Bom, a habitação precisa mais de telhas. Vamos comprar telhas, passa pelo cadastro social e se destina para as famílias que mais precisam. E, vereador, para quem está nos acompanhando, daqui a pouco até que conhece alguém ou a própria família que está numa situação de vulnerabilidade, a sua casa prejudicada com a enchente, algo do tipo. Como que se faz para acessar ao banco de materiais? Quais são os critérios para o sujeito tentar ter acesso a esse benefício? Bom, nós precisamos sempre que passe pela assistência social, né? Então, chegando na habitação, a família faz o cadastro, é feita uma vistoria, e aí aquilo que tem no banco, hoje, por exemplo, nós devemos ter lá no banco mais de 100 portas, mais de 100 janelas,
mais de 100 vasos. E muitos desses materiais poderiam estar nos lixões e estão lá no banco para servir outras famílias. Então passa por esse cadastro e é destinado, a habitação leva e a própria família faz a reforma. E, vereador, outro ponto recorrente, eu citei logo na abertura do nosso bate-papo, diz respeito à zeladoria da cidade. O senhor mesmo é um que reclama, eu vou lembrar, demora para podas de árvores, porque o vereador acaba sendo uma ressonância em plenário, e quando vocês vão falar, é porque inúmeras pessoas estão procurando vocês e fazendo as reclamações. O que, na sua ótica, poderia ser feito num enfrentamento imediato, digamos assim, a esse problema? Nós levamos a ideia para o prefeito da coordenadoria de obras emergenciais. Ele já colocou em prática. Mas não adianta nós termos coordenadoria, Secretaria de Obras não tem capacidade suficiente com material humano para atender tudo aquilo que as enchentes destruíram. Então levamos uma sugestão que deve vir para esta casa nos próximos dias, que é o repasse de recursos do SAMAI para o Executivo. De que forma? As áreas públicas que o SAMAI está ocupando, como a estação de tratamento do Quênio, está dentro de uma área pública. Quem que utiliza? O SAMAI. Todas essas áreas públicas deverão ter uma avaliação, vai passar por esta casa, que deve chegar perto de 10 milhões. Para onde vai esse recurso? Para recuperar a cidade, para contratar equipes. Porque nós temos muitas questões de saneamento. Tubulação com 60, 70 anos estourou, foi muita chuva. Então, os servidores não têm culpa, não conseguem atender. As equipes são insuficientes. E aí vai resolver com concurso público? Não, resolve contratação. Terceirização? Contrata equipes para ajudar a Secretaria de Obras. Até porque nós estamos numa época de emergência. Claro. Então é possível contratar equipes para fazer esses serviços. O que não dá, né? Está estourado lá desde maio na frente de uma casa, vazando esgoto, e tu aí não tem estrutura suficiente para atender. Então o caminho é esse. Com o recurso do SAMAI, repasse para a Secretaria de Obras e também, Fábio, é importante a gente salientar o seguinte, o vereador não é contra obras, não é contra levar água para tantas outras comunidades, mudar adutoras, eu acho que tudo isso é progresso, é desenvolvimento. Eu mesmo defendi a ligação aqui do centro até Nossa Senhora das Graças numa adutora que custou mais de 10 milhões. Mas onde o SAMAI passou, que as ruas ficaram danificadas, principalmente em paralelepípedos, precisa ter recapeamento. Aí caberia a quem? Ao próprio SAMAI ou a Codeca? O SAMAI fazendo... Ou sair da rubrica do SAMAI para a Codeca? Que isso também tem sido discutido em plenário. O SAMAI, pela perímetro urbano, promoveu algumas obras ali, esburacou. Então por que não sai da rubrica do SAMAI? Eu ouvi cobrança nesse sentido. Sim. Então, onde o SAMAI fez levou as adutoras e melhorou a cidade e piorou o sistema viário, deve repassar recursos com essas áreas públicas para a Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras contrata, com acompanhamento técnico da Secretaria de Obras, contrata a Codeca para fazer o recapeamento. Com certeza nós teremos, nos próximos meses, muito mais equipes, muito mais recuperação da cidade, porque vamos ter mais recursos também. Vereador, nós vamos dar uma pequena pausa agora para o nosso intervalo e quem está nos acompanhando já no retorno, trataremos mais especificamente do planejamento da cidade. Continuem conosco. O governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul, com parques, polos tecnológicos e agritechs, em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com o terceiro aeroporto mais movimentado do país
754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro. É líder no agro, possui o quarto maior parque industrial do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma carteira de 16 projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Mulheres vítimas de violência irão contar com um sistema de monitoramento do agressor que prevê o uso de tornozeleiras eletrônicas. O objetivo é proteger as vítimas e evitar o crime de feminicídio no Rio Grande do Sul. A nova tecnologia funciona da seguinte forma: mediante autorização da Justiça, a vítima receberá um celular com um aplicativo já instalado e interligado à central de monitoramento, que realizará o monitoramento simultâneo da tornozeleira. Primeiramente, a tornozeleira emite um alerta informando que o agressor está se aproximando da área proibida. A central de monitoramento entrará em contato com o agressor, determinando que ele se afaste. Caso o agressor rompa o raio de distanciamento determinado pela medida protetiva, a vítima é alertada e passa a ter acesso a um mapa com a localização em tempo real do agressor. Após este segundo alerta, a central de monitoramento aciona a Brigada Militar e a Polícia Civil para que possam atender a ocorrência e ir até o local. O aplicativo foi programado para não ser desinstalado e também permite o cadastro de familiares e pessoas de confiança que a vítima possa estabelecer contato para casos de urgência. O governo do estado prevê a entrega de até 2.000 conjuntos de tornozeleiras e celulares. O investimento é de 4,2 milhões de reais. A implantação do sistema irá iniciar pelas cidades de Porto Alegre e Canoas. Estamos de volta hoje recebendo o vereador Zé D'Ambrós, do PSB. Vereador, nós vimos conversando dentro do próprio planejamento da cidade e neste atual momento, aí órgãos como a SIC, o Cine, o próprio Poder Público têm dado conta de uma estimativa. Algumas famílias já estão vindo para cá e no curto prazo nós teremos pelo menos um total de 25.000 famílias se mudando para Caxias do Sul, haja vista todas as consequências da histórica enchente que assolou, sobretudo a região metropolitana de Porto Alegre e o Vale do Taquari. Algumas cidades dizimadas, Roca Salles, eu estive em Estrela participando de uma ação social lá, vi muito bem essa realidade. É uma crítica recorrente que o senhor faz também, muitas vezes a cidade não tem condições de comportar toda essa demanda. Então, o senhor mesmo, observando esse cenário, já pensa em sugestões para tentar contribuir? Bom, quando estive como presidente aqui o ano passado, nós começamos uma luta para a abertura dos 70 leitos do Hospital Geral, porque sabemos que Caxias e mais 48 municípios utilizam o sistema SUS. Eu tenho conversado com o executivo e a minha bandeira do social é uma bandeira que precisa avançar muito, Caxias. Nós precisamos avançar muito na questão social. E agora muito mais. Veja que 45 BSs e 2 UPAs, nós tendo hoje sempre 90, 100 pessoas aguardando leitos, nós teremos um inchaço no sistema único e também nas escolas, né? Porque se hoje a gente luta por uma vaga na escola infantil, com certeza logo adiante, se não iniciarmos as construções de novas escolas, até por isso que nós estamos trabalhando para uma escola infantil ali no antigo Murialdo, no Santa Fé. Eu gosto dos exemplos práticos assim, e que logo também Fazenda Souza deverá ter mais uma escola infantil. Esse povo tem a desvantagem de utilizar os serviços, não vou dizer desvantagens, mas tem a vantagem do trabalho, da mão de obra. Isso é um lado muito bom para Caxias. São famílias que vêm para trabalhar.
Agora, nós precisamos ter uma preocupação unificada, uma preocupação de todas as forças, empresários, poder executivo, poder legislativo, para nós termos uma saída para tudo isso. Bom, vamos construir uma UPA na região sul, vamos ampliar mais UBSs até as 9 da noite. O que nós vamos pensar para a cidade? Se hoje nós gastamos quase 28% em saúde, para quanto vai? Então eu sugeri, Fábio, uma lotérica regional do SUS, eu sugeri um consórcio regional do SUS, para que nós busquemos uma saída financeira para atender toda essa demanda da saúde, que será maior ainda. Outra questão que o ano passado sugeri foi a contrarreferência. Contrarreferência faz a cirurgia no geral e volta para Antônio Prado para fazer o tratamento final. A contrarreferência nas cidades onde tem hospitais, Guaporé, Gramado, Flores da Cunha, Farroupilha, faz a cirurgia e volta os últimos 5, 6 dias no tratamento nesses hospitais. Pega o apoio na cidade de origem. Porque, por exemplo, Antônio Prado, sempre ociosos. 50% dos leitos praticamente ociosos. O senhor cita a educação, já temos aí registros de alunos oriundos de famílias que migraram para Caxias do Sul e que já estão se matriculando nas escolas a propósito disso. O senhor representa, claro, vereador de Caxias, mas representa notadamente a Zona Norte, Sim. que enfrentou históricos problemas de regularização fundiária. E agora, com essa enchente passada, Galópolis teve um problema bem forte, com a perda, inclusive, confirmada de 7 vidas, deslizamentos, enfim, e reacendeu no contexto da cidade, embora já haja um REURB em funcionamento, que são, de novo, quais seriam os melhores critérios para regularização, permissão de ocupação de áreas, o que fazer com pessoas que ocuparam áreas irregulares ou de risco. E o senhor, no meio de todo esse debate aí, vislumbra talvez uma mudança de rumo, uma análise? Sim, porque nós estamos num processo bom de regularização. Primeiro, foi mapeado 31 áreas públicas, né? E aí se contratou toda a questão técnica através do urbanismo e já foram entregues aí milhares de títulos. Então a regularização fundiária, ela tem andado. Pode andar mais? Deve andar mais. Agora eu tenho cobrado e tenho sugerido que a Secretaria de Urbanismo apresente um inventário de casas que estão em área de risco. Por exemplo, estamos regularizando Conquista, Vitória, o próprio Centenário. Tá, mas quantas casas em área de risco no Centenário? Essas ficam para trás. Na nossa ida a Brasília, visitamos o Ministério das Cidades. Existem recursos... O senhor está se referindo à ida do final do ano passado? Antes. Ou antes ainda. Isso. Existem recursos para regularizar ou para retirar ou fazer um muro de contenção nessas casas de área de risco. Por exemplo, quantos valões nós temos na cidade? Balardim, quantas casas precisam tirar? Chapa, aqui no Pinho Verde, aqui no Planalto, o próprio Quênio, o Vale da Esperança, o Nova Esperança, muitos valões que passam no meio das residências têm moradias que precisam ser retiradas. Recursos da onde? Existem recursos do governo federal. E para isso, nós criamos a Frente Parlamentar de Apoio à Regularização Fundiária. E nós vamos buscar recursos. Após o mapeamento de quantas 1000 casas nós temos em área de risco, nós deveremos ir a Brasília buscar recursos. Nós tivemos recentemente um projeto autorizativo em plenário nessa linha, que foi para a remoção de famílias da chamada Vila Sá. Sim. Gerou debate em plenário. O vereador Wagner Petrini, seu colega de partido, que havia sido secretário da Habitação, conduziu esse processo, até foi um dos que fez a defesa da ação do governo Adiló de Domênico em plenário. E foi um pouco trabalhoso isso, até algumas famílias se opondo à remoção. Como é que o senhor vê também, na medida, o senhor citou aí tantas localidades, uma família recebe a notificação, olha, você está em área de risco para a sua
integridade, segurança, seria melhor mudar. Às vezes até esse processo de convencimento é complicado e às vezes a pessoa vai se conscientizar quando acontece um desastre natural, como esse recente estado afora. Eu quero lembrar o senhor que os Valão dos Braga existia uma força-tarefa da universidade com a Secretaria de Habitação no convencimento para retirar e estarem lá hoje no Vitório 3. Tem que ser similar a isso. Por exemplo, nós estamos lá com 150 terrenos no Oriental. Tem que convencer as famílias que elas vão estar num local seguro, num local que elas poderão construir, que elas poderão... Então eu sou a favor do município sempre financiar o terreno, porque daí começa a construir devagarinho, depois aí um filho constrói. Por isso que eu sou muito favorável ao FUNCAP nessa linha da construção, que a família ganha o terreno e que financia depois a casa. Porque daí a filha resolve casar, vai morar junto com os pais, enfim, dá para utilizar. Hoje nós temos vários exemplos que deu certo em Caxias. Milênio, Pôr do Sol, Mariane. Nós temos muitos loteamentos populares dessa forma. Terreno, cada um constrói conforme pode e vai ampliando com o passar do tempo. Vereador D'Ambrosio, nós temos aí pouco menos de 1 minuto para o encerramento do nosso bate-papo, no que eu devolver a palavra ao senhor. Quem está nos acompanhando agora vislumbrará os seus contatos para o envio de críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu para as considerações finais. 99290677. 99290677. Nesse exato momento estão construindo uma capela mortuária no Vila Ipê. Nós conseguimos o ponto de safra na Zona Norte. Quartel dos Bombeiros foi uma luta porque criamos uma frente parlamentar. Funciona 12 horas, mas está funcionando. Nós estamos lutando também por melhorias no saneamento, melhorando a cidade a cada dia. Esse é o papel do vereador, fazer as demandas. Os ginásios nas 2 escolas, com contrapartida do município, também foi uma luta. E a cidade, os moradores cobram do vereador. Muitas vezes não tem a noção do executivo com o legislativo. Então estou sempre presente na comunidade, esse é meu trabalho, e podem fazer as críticas que forem, que eu sempre estarei disposto a melhorar. Obrigado. A honra foi toda nossa, como sempre, vereador. Acabamos de conversar então com o vereador Zé D'Ambrosio, do PSB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.